Amém. Então, glória a Deus. Estamos ao vivo, né? Estamos aí ao vivo, graças a Deus. Então, sejam todos bem-vindos. A graça e a paz para todos vocês, os nossos irmãos aí que têm nos acompanhado, têm feito desta palavra o seu conforto, pois sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele é vivo e eficaz em nossas vidas. É por isso que estamos de pé, é porque o Espírito de Deus tem nos sustentado. Amém? Então, mandar aqui a graça e a paz para todos os nossos irmãos aí em graça, né? Que tem nos assistido. Você também aí que não faz parte ainda deste corpo de Cristo em graça, também sejam abençoados com todas as sortes de bênção. Você também que não é cristão, não tem aí uma posição cristã neste momento em espírito, né? Que vive a sua vida secular normalmente, que Deus também abençoe a todos vocês, encha de todo amor, de toda graça, pois Ele é maravilhoso, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Então, aos nossos irmãos também, né? Lá em Juazeiro, no Salitre, em Campo Formoso, enfim, em todas as localidades, aqui também na nossa cidade, em Sobradinho, que o Espírito Santo de Deus aí abençoe a todos vocês, amém? E os irmãos aí que marcaram de vir até aqui no dia de amanhã, no sábado, sejam todos bem-vindos, pois estamos esperando a cada um de vocês, amém? Então, vamos aqui, o nosso tema de hoje é: cessaram-se as línguas e as profecias se cumpriram, amém? O tema é: cessaram-se as línguas e as profecias se cumpriram, amém? Este é o tema da nossa live de hoje, onde nós vamos aqui conversar um pouco, amém? Todos gravaram aí o tema, então vamos aqui, abra sua Bíblia aí no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 8. Para a gente fazer aqui a nossa leitura e a nossa confissão de fé. Amém? Vamos lá? 1 aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 8, que diz: a caridade nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Amém? Versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa confissão de fé aqui sobre esta palavra, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que o teu poder, a tua graça, o teu Espírito maravilhoso, neste momento nos cubra de toda graça, de todo o amor, de todo o entendimento, de toda a sabedoria em Cristo Jesus, para que assim, meu Pai, nós possamos em Ti estar cada dia mais firmes, fortes e contentes com o Senhor, pois Tu és maravilhoso. Sabemos que tudo o Senhor pode nas nossas vidas, o Senhor é quem tudo faz acontecer. É por isso, ó Deus, que nesta noite maravilhosa de sexta-feira, onde nós estamos, nós queremos, ó Deus, te agradecer por cada momento vivido, por cada segundo das nossas vidas. Queremos te agradecer, meu Pai, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, pelos livramentos, pela misericórdia que o Senhor tem tido com os nossos familiares, com os irmãos também, meu Deus, que nos acompanham. Que o Senhor, ó Deus, continue enchendo a cada um deles do teu Espírito, do teu amor, pois
eles são, meu Pai, a menina dos teus olhos. E como diz a tua palavra, ó Deus, que as línguas cessaram e as profecias se cumpriram, é assim que nós cremos, pois a única maneira, meu Pai, de crer que isso aconteceu é na tua palavra, no teu evangelho genuíno, em nome de Jesus. Quem crer, diga amém, diga assim seja. Amém, glória a Deus. Amém, louvado seja Deus. Vamos aqui ao nosso entendimento, né? Vamos entender por que o apóstolo Paulo falou essas palavras aqui, recebida do terceiro céu, dada a ele pelo nosso único e suficiente Deus. Amém? Vamos aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 8, que diz: a caridade nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Amém? Então, queridos irmãos, quero que vocês compreendam uma coisa. Para nós que já estamos, né, um tempo na caminhada aí em graça, fica simples e fácil de entender essas palavras. Amém? Porque na maioria das vezes os nossos irmãos aí, né, do sistema religioso, que não têm acompanhado o evangelho de Cristo, o evangelho da graça, para eles as profecias, as línguas continuam acontecendo. Mas sim, verdade, as línguas continuam aí sim, né? Porque são vários tipos de pessoas no mundo e são várias línguas. Mas não é aquela língua que você muitas vezes vai em um ambiente, né, chamado igreja, e você escuta ali o pregador ou alguns irmãos usando, né, daquela alegria que está no espírito e achando ele que está falando em uma língua estranha. E muitas vezes já vi e já presenciei irmãos dizendo que é a língua dos anjos, falando língua dos anjos, mas tudo engano. Amém? Se vocês não lembram, eu vou lembrar aqui a vocês, tem uma passagem na palavra, na Bíblia, que quando chegou o dia de Pentecostes, amém, que o Espírito, né, encheu aquele lugar, quero dizer a vocês que Pedro, que era o apóstolo, né, pregador da lei, foi dado a ele, né, este ministério de pregar a lei aos irmãos, né, na cidade lá de Israel, na primeira igreja, né, a igreja primitiva. E então ele recebeu este legado de Deus para fazer se cumprir ali a pregação da lei. Mas quando ele recebeu ali o Espírito, diz a palavra que eles falavam na própria língua deles. E todos que estavam ali puderam compreender o que o apóstolo Pedro estava falando para com os outros irmãos. Por que eles compreendiam? Porque Deus deu ali, derramou do seu Espírito para que aqueles que estavam naquele momento e tivessem ouvindo a Pedro falar, compreendessem o que ele estava falando. Mas hoje é totalmente diferente. Não há uma interpretação sobre as línguas que é falada hoje. Muitos irmãos se enganam achando, né? E bate palma e roda e pula, dá uns gritos e daqui a pouco começa a enrolar a língua de todo jeito e acha que está falando em línguas estranhas. Só que não é dessa forma. Amém? E a língua que Pedro falou era a língua de quem? Dos hebreus. Amém? Ele estava falando em hebraico. E quem estava lá com ele, como falei agora há pouco, pôde compreender o que ele estava dizendo. Por quê? Porque havia pessoas que falavam em outros idiomas. Amém?
E o falar em línguas na igreja, eles acham que falar em língua é simplesmente abrir a boca e começar a falar uma língua diferente, que você não consegue nem entender nem compreender o que é que está sendo dito. Amém? Com o apóstolo Paulo também não foi diferente. A palavra diz que o apóstolo Paulo falava várias línguas, né? Mas as línguas que ele falava eram línguas estranhas? Sim, mas não língua dos anjos. A língua estranha que o apóstolo Paulo falava era idiomática, era idiomas, como hoje, amém? Como hoje, se você quiser aprender a falar qualquer tipo de língua, hoje aí você tem uma infinidade, né, ou variedade de faculdades aí ensinando que você, como é que diz, para que você estude e aprenda a falar em outros idiomas. Como nós aqui no Brasil, nós falamos a nossa língua portuguesa, já é totalmente diferente dos portugueses da capital, né, de Portugal. Já o português deles é diferente do nosso, na pronúncia, né, na forma de se expressar, mas o significado é o mesmo. Amém? Como agora estou falando com você aqui, quem é brasileiro está podendo me ouvir e compreender o que eu estou dizendo. Amém? Por quê? Porque nós conseguimos entender uns aos outros. Por quê? Por causa que eu falo a mesma língua que você. Amém? Mas o que acontece? O que é que muda? As regiões, os sotaques, as cidades. Amém? Nós aqui na Bahia fazemos parte, né, de uma parte da Bahia, no norte, né, da Bahia. Nós aqui na cidade de Sobradinho, nós já falamos uma língua um pouco mais rápido do que os nossos soteropolitanos aqui em Salvador, que já falam mais arrastados, né? Já puxam mais um pouco. É totalmente diferente, mas é a mesma língua, mas o que muda? O sotaque. Mas essas línguas, irmãos, que muitas vezes é você que assiste programas, né, no YouTube aí de pregadores, de pregações, você escutou até mesmo aqui em Sobradinho, nas igrejas, entre aspas, né, que a igreja de Cristo somos nós, vidas, amém, irmãos? Igreja somos cada um de nós. Nós não somos igreja física, amém? Entre quatro paredes, ali não. Como aqui estou, atrás desse púlpito, aqui é só um espaço onde a gente se reúne para conversar um com os outros, para que cresçamos junto em graça e aprendemos cada dia mais de Cristo. Não porque vocês não saibam, amém? Mas porque o Espírito Santo de Deus que clama dentro de mim, de você, Abba Pai, amém? Faz com que nós possamos assim se alegrar um com os outros em espírito. Amém? Mas as profecias, a palavra diz que havendo profecia, elas passaram. E por que que hoje nós vemos pessoas, né, homens e mulheres, falando coisa com coisa, tentando colocar na mente de muitos irmãos, tem muitos que acreditam, amém? Muitos que acreditam em profecias e até recebem. E ainda chega ao ponto de dizer, não, mas o meu pastor é um homem de Deus, o fulano de tal é um homem de Deus, ele vai ao monte, ora, jejua, e ele sabe, Deus usa ele para falar com a gente. Engana-se, irmão. Para vocês que não sabem, você que acredita em profecia, e você que prega isto às pessoas, que prega profecia aos irmãos, para você que não sabe, o último dos profetas foi João. Para ser mais claro, ele foi o último, porque preparou o caminho para Jesus. Jesus veio e então a sua cabeça foi tirada. Amém? Então ele foi o último. Agora compreenda, João foi o último. Mas aqueles profetas antes de João, o que era que ele trazia? Qual era a profecia? O que era que eles pregavam àquele povo? O que era que Jeremias, Isaías, aqueles homens falavam? Daniel, sabe qual era a profecia que eles diziam?
era de correção e o quê? E castigo. Era para aquele povo que Jesus veio, aonde eles, era o povo escolhido por Deus naquela época, amém? No primeiro século. Aquele povo era o povo que tinha o direito de herdar todas as coisas, como hoje nós somos herdeiros, graças a Cristo, amém? Quando Jesus de Nazaré foi à cruz do Calvário, que ele derramou seu sangue para limpar e purificar todos aqueles justos, nós, gentios, fomos aproximados, amém? E aí, aproximados de Cristo, nos tornamos filhos e herdeiros. Mas as profecias que nós vemos hoje, irmã, é totalmente diferente. É homens profetizando para o outro irmão, dizendo que Deus vai dar isso, dizendo que Deus revela o CPF, a conta do banco, que pode ir amanhã lá no banco que vai ter uma quantia para você, porque alguém vai depositar. Mentira, irmão, engano. Isso é algo criado na mente, amém, do pregador, que ele mesmo acredita nas próprias conversas dele. Amém? Não é que Deus revelou a ele, Deus mandou, porque Deus ele não manda recado. Amém? Deus ele não manda recado nem por mim. Pode ser o maior pregador, pode ser o que ele quiser. Pronto, vamos colocar aqui o Papa. O Papa hoje é considerado no nosso país e no Vaticano, onde ele fica, considerado como a maior autoridade religiosa. Religioso mesmo, mas não tem, amém, o poder de profetizar, que Deus mandou, revelou a ele, que ele dissesse para o povo aqui do Brasil que ia acontecer isso, porque as profecias que nós vemos hoje aqui não é profecia, amém? Todas aquelas profecias se cumpriram, como muitos hoje pensam que nós estamos vivendo as 70 semanas de Daniel, mas muitos, por não compreender e não sabem, amém, fazer a conta, quanto era o valor que dava essas 70 semanas, amém, para logo adiantar você, essas 70 semanas de Daniel se cumpriram quando Jesus de Nazaré veio a esta terra, até o último dia, amém, que Jesus viveu aqui como carne e sangue, para que se cumprisse a profecia de Daniel, aquelas 70 semanas, amém? Toda aquela profecia se cumpriu. Jesus veio, libertou ali, o cativo, e o que acontece? Agora o povo de Israel aguardava a justiça. Que justiça era essa? A justiça de Deus, aonde ele vinha com seu poder e glória. Não como muitos pensam hoje, amém? Porque a profecia dos tempos de hoje é essa. O Senhor está voltando, Jesus está voltando e vai trazer justiça sobre essa terra. Mas a justiça que eles esperam, irmão, é para que o homem que comete todos os tipos de delitos seja punido por Deus. E Deus, queridos irmãos, ele não age dessa forma, amém? Deus, ele não é um Deus vingativo, como muitas vezes nós ouvimos irmãos pregar. Olha, a vingança pertence a Deus e Deus vai vingar. Sim, mas não é da forma que você pensa. Deus, ele não é vingativo, não é porque eu fiz algo que desagradou todo mundo aqui na terra, e quando chegar o juízo de Deus na minha vida, Deus, não, de jeito nenhum, agora quem vai julgar sou eu e do jeito que eu quiser, eu vou acabar com você aos poucos, vou tirar pedaço por pedaço, porque a vingança que muitos esperam é essa. Muitos irmãos, em vez de amar o próximo, de acolher, joga aos pés, xinga muitas vezes, faz de conta que nunca nem viu. Sabemos sim que há todo tipo de pessoas nesse mundo, e mesmo assim nós temos que amar. Amém? Não é porque o cristão ele seja besta, não. Não é porque o cristão como muitos dizem, não, mas é crente. O crente é porque fulano é crente. Aí atinge todo mundo.
Quando alguém faz um mal, pode ser aquela pessoa, pode ter sido, receber o título de pastor, de qualquer outro tipo, e o que acontece? Quando erra, em vez de pagar só ele pelo erro dele, não. As pessoas que estão do outro lado, que não participam do mesmo movimento que ele, ataca e diz assim, e é porque é crente. Mas o crente não é o que crê em Deus. Crente é quem crê. Cristão é diferente do crente, amém? Cristão é aquele que vive o evangelho de Cristo, o evangelho da graça de Deus. O crente, ele pode crer em qualquer coisa. Porque se eu estou dizendo que aqui é um microfone, você está vendo, você está crendo que realmente é um microfone. Mas o Cristo ressuscitado, irmão, não é um Cristo vingador como muitos pensam. Ou querem que seja feita justiça por Deus da forma deles. Porque muitos pensam que a justiça de Deus é assim. Olha, fulano fez um mal, tirou a vida de cicrano, e o que acontece? Eu vou esperar pela justiça de Deus, porque a justiça de Deus tarda, mas não falha. Mentira, outro engano na vida das pessoas que ensina isso. Isso é um ditado popular. A justiça de Deus nunca tardou e nem sequer é falha. Amém? Sabe o que acontece? Você não está preparado para ver e viver a justiça de Deus na sua vida, então você diz que tarda, mas as coisas estão às claras, bem pertinho de você, só esperando que você acorde para a vida. Em vez de você apontar e julgar, você acorda em Cristo, para que você seja renovado, porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, não é assim? Então, hoje, irmãos, como nós estamos falando aqui de línguas, estranhas e de profecias, as profecias de hoje é só de quê? É de fartura, é da pessoa ganhar dinheiro. As profecias que você vê hoje é que profetizam que vai ter isso, o ano de 2021 vai acabar dessa forma, porque vai acontecer isso, e há muitos profetas nessa área, amém? Homens, e ainda diz assim, se o que eu estou dizendo não acontecer, eu quero que Deus tire minha vida. Sabe por que ele diz isso? Porque ele sabe que Deus não vai fazer isso, amém? Deus, ele não é dessa forma, cruel como as pessoas pensam. Como muitas vezes tem pessoas que dizem, olha, se Deus pegasse, eu juro. Isso é terrível, você jurar pelos céus e em nome de Deus. Nunca jure em nome de Deus e nunca jure em nome dos céus. Amém? Se você quer fazer algo, faça por si. E se você pedir, peça com sabedoria, porque o que você pede, o que Deus está te ouvindo, vai acontecer. Amém? Por quê? Porque as nossas palavras, quando ela tem ali uma eficácia e Deus, ele observa os seus filhos, então nós temos que ter essa atenção. Não é que a profecia do homem, amém, vai valer de alguma coisa. Pelo contrário, porque se você não receber o que aquela pessoa está te dizendo, você vai se frustrar, vai terminar aí como diz, triste, abatido, jogado pelos cantos, amém? Então tome cuidado com as profecias, com as línguas, estranhas. Línguas estranhas, irmão, como falei, são idiomas, não são língua dos anjos, amém? Quem já ouviu aqui um anjo falar? Ninguém, amém? E quem ouviu o anjo falar? Maria foi uma, Os profetas também. Por quê? No primeiro pacto, irmão, as coisas aconteciam por meio de anjos. Como é que diz? Quem reinava ali eram os anjos, eram os mensageiros de Deus. Amém? Hoje não. Hoje eu não preciso de anjos para intermediar entre mim e Cristo. Por quê? Porque nós já temos o Espírito Santo de Deus que clama dentro de nós, amém? Abba Pai, e intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. É por isso que eu não posso dizer, meu Deus, que o anjo Gabriel, ou o anjo, qualquer um anjo que você escuta o nome aí, porque a Bíblia só menciona alguns,
não são muitos, a gente não sabemos, aqui não tem o nome dos anjos, que são vários, mas hoje não age, não trabalha dessa forma. Hoje, o pacto que nós vivemos, a aliança é perfeita, amém? Não precisa, como precisou a primeira, não precisa que anjos façam esse trabalho. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Continuando aqui, sim, e havendo ciência, o que é que acontece com a ciência? Desaparecerá. Por quê? A ciência desaparece. Porque você pesquisa algo hoje, amanhã já acontece outra coisa nova, e aí a ciência vai ficando para trás. O que você estudou hoje, amanhã já é outra coisa. Como hoje nós estamos aí, vivendo há quase 2 anos a pandemia, e muitos cientistas tentando descobrir uma forma de cessar. Descobriram aí as vacinas, graças a Deus, mas até hoje, até onde nós estamos até agora, não tem nada comprovado que vai acabar de uma vez por toda. Amém? Por quê? Porque não depende de homens, não depende de quem quer nem de quem corra. Isso depende de quem? Da misericórdia de Deus. E de quem Ele aprove ter misericórdia. Diga glória a Deus. Versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Isso aqui era o apóstolo Paulo dizendo, olha, aquele, falando de Jesus, diz, olha, aquele que nós estávamos esperando já veio. E em parte nós até conhecemos, e em parte até profetizamos. Por que profetizava em parte? Porque o que eles estavam fazendo estava muito próximo. E quando ele disse essas coisas, acredito eu que naquele tempo, que Paulo estava ali dizendo, muitos se levantaram, como hoje ainda vai ter alguém que vai se levantar contra mim, contra os outros irmãos, dizendo, quer dizer que aquelas coisas se passaram tudo e a graça de Deus foi revelada só ao irmão José e aos outros demais irmãos. Não, foi revelada a você também, você que não quer enxergar, amém? E assim, igual a Paulo. Paulo quer dizer que passou por todos os profetas, e aí tu que foi escolhido por último, aí Deus só revelou a você, só falou a você. E ele dizia o quê? Isto que eu vos falo, diga a vós, que foi oculto aos profetas, que foi oculto a todos vós, agora a mim é me dado, agora a mim é revelado. Mas eles não acreditavam, creio eu que eles jogaram duro ali, disseram o que quis dizer com o apóstolo Paulo, mas ele tinha que falar a verdade, amém? Ele dizia, olha, porque em parte, está vendo? Conhecemos, ele está dizendo, em parte nós conhecemos aquele que é perfeito, e em parte até profetizamos, profetizava em partes, O 10, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Por quê? Paulo dizia essas palavras a eles, porque muitos o esperavam, amém? Que o templo ainda estava de pé para que ali acontecesse as profecias de Jesus, que aquele templo não ia sobrar pedras sobre pedras, e o que acontecia? Os pactos ainda continuavam se cruzando. Então, Paulo pregava a graça, os irmãos pregavam a lei. Mas ele dizia, em parte nós profetizamos. Mas quando vier aquele que é perfeito, que era o Espírito, amém? E já veio, graças a Deus, para nós não podemos esperar uma terceira volta de Jesus, amém? Muitos futuristas esperam ainda que Jesus volte e acabe com isso aqui tudo. Como eu costumo dizer a vocês, bote isso na sua mente, imagine só, como está escrito em Isaías 66, versículo 1. Se o céu é o trono de Deus
E a terra aqui onde nós estamos, amém? É o estrado dos seus pés. Agora imagine, como que Deus irá destruir o seu trono e o local, quando ele ficar de pé, que ele começar a passear sobre a terra, dar passos sobre essa terra. Me diga, quer dizer que Deus fez isso maravilhoso, uma maravilha dessa, e de repente, amém? Deus cismou, que não gosta mais da humanidade, que não quer mais saber de nenhum aqui nesta terra, porém, isso vai cessar, isso vai acabar, todos serão destruídos. Esse sonho não vai ser realizado na vida de muitos que esperam, amém? Porque, olha só, como, até onde vai as profecias desses homens e as línguas, né? Como nós estamos falando, olha até onde é que vai a mente do ser humano. Aí nós pegamos, comparamos lá Isaías 66, no versículo 1, e nós vamos lá em Provérbios, aonde Provérbios diz que o sábio, né, Salomão diz o quê? Que céu, terra, isso tudo aonde nós estamos, nunca será destruído. Porque ele diz o quê? Que geração vai e geração vem, e a terra permanece a mesma. E o que é que muda, irmão? O que é que muda? São as pessoas, amém? Cada geração é diferente uma da outra, amém? A minha geração já é de um jeito, a geração da minha mãe já foi de outro, a da minha filha já vai ser outra geração. E aí a minha geração vai chegar ao fim, como já chegou ao fim de muitas gerações, até que chegasse a nós, amém? E muitos ficam esperando, muitos futuristas, os profetas, né, de hoje, esperando que Jesus volte. Como muitos, né, ficam pensando, mas ele vai vir e todos vão ver sobre as nuvens. Não é assim que está escrito? Mas para quem não sabe, irmãos, aquela forma era uma forma de expressão que os judeus usavam para se comunicar um para com os outros. Quando Jesus subiu, que muitos que estavam ali viram ele sumir nas nuvens, quando o anjo apareceu e disse: olha, por que estáis a olhar para cima? Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, vocês o verão sobre as nuvens descer. E muitos ficam esperando por isso, amém? Por quê? Porque não iluminadas iam compreender e entender. Amém? Nós não podemos ficar, irmãos, enganados mais, como vivem muitos irmãos, amém? Achando aí que estão vivendo uma maravilha, e não estão vivendo aí um engano, achando que para mudar de vida é preciso participar de reunião da prosperidade, que é preciso participar de propósito, de campanhas, de voto. Tudo isso, heresia. Agora, isso sim, heresia. Amém? Muitos já chamaram, dizem, né, que eu e meu irmão, né, Deraldino Costa, nós somos hereges, mas nós não servimos copo d'água depois de oração, e nem comemos pão, e nem tomamos suco, e nem dizemos que é o corpo e o sangue de Cristo. Isso aí é que é heresia. Aonde que você já viu que carne, amém? Um pedaço de pão é a carne de Cristo? Não. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é carne, amém? Nós somos de carne e ninguém vai tirar isso de nós. Por quê? Porque nós não podemos mais, irmão, viver dessa forma. Como eu estava dizendo a vocês, eu não posso dizer a vocês uma coisa e amanhã eu ser outra. Do mesmo jeito que eu estou dizendo para você aqui hoje, que nós não podemos viver de aparência, nós temos que viver em espírito e em verdade, crendo que Cristo ele faz tudo em nossas vidas. Muitas vezes nós, a carne, né, nós dizemos, mas eu estou precisando disso, eu dependo disso, eu só sei fazer isso. E Deus diz, não, tudo vós já tem. E o que é que está faltando para que eu alcance? Dar crédito, ouvir mais a Deus. E como é que eu passo a ouvir a Deus? Como é que eu converso com Deus? Igual estou conversando com você aqui agora.
Só que para conversar com Deus, irmãos, você tem que ir aqui, ó. Por quê? É aqui que está as palavras santas, as palavras de refrigério, as palavras de conforto. Amém? Como tem muitos irmãos que me pedem oração. Amém, irmão? Você ora, irmão, pelos irmãos que lhe pedem oração? Eu agradeço a Deus. Não é porque eu vou apresentar cada um deles que me pediram oração, dizendo, meu Deus, eu quero que o Senhor, eu estou pedindo, porque eu sou teu servo, eu sou melhor do que os outros irmãos, e eu prego a tua palavra. Neste momento eu te peço que visite fulano lá em São Paulo. E Deus disse, ele não pode, por acaso ele é mudo? Ele não pode ele mesmo pedir por ele? Que ele precisa de você para que intermedie por ele? É isso, irmãos, que muitos têm que aprender. Meu pastor, faça uma oração por mim, o senhor é um homem de Deus. E tu, não é não? Só é o teu pastor que é um homem de Deus? Irmãos, nós temos que atentar, acordar para isso. Quando você quer falar com Deus, fala você mesmo. Não precisa de mim, amém? Para que eu fale com Deus por você. O que é que eu posso fazer? Irmão José, ore por mim. Eu digo sim. Quando chegar o momento da minha oração, ali o momento de intimidade com Deus, que eu estiver ali no meu local de descanso, amém? Eu vou e agradeço a Deus. Deus, estou aqui em graça na tua santa e maravilhosa presença, nessa comunhão maravilhosa que tenho contigo. Neste momento eu sou grato a ti pela vida de todos aqueles que são necessidade, mesmo o Senhor sabendo da necessidade deles. Que seja feita a tua vontade e que se cumpra a tua vontade na vida deles. Eu não sei o que é que o perturbam, mas o Senhor conhece a cada um deles, que seja feita a tua vontade. Mas para mim chega, meu Deus, olhe, aqui quem está falando é o irmão José, e se o Senhor não foi curar aquela mulher, eu deixo de pregar a tua palavra. Ameaçando Deus? Botando Deus contra a parede, como se Deus fosse fiel ao homem? Engano, irmão. Deus, ele é fiel à sua palavra para que se cumpra. O que Deus disser a você, ele cumpre. Amém? Como ele tem cumprido até hoje. Ele diz, olha, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Vós são abençoados com todas as sortes de bênção. Como não crer nisso? Isso são bênçãos de Deus. Mas as pessoas só querem ver para crer. Amém? E nós não podemos viver de aparência, só olhar, só acreditar no natural, no que você vê. Acredite no sobrenatural de Deus. O que você tanto tem sonhado, tanto tem pedido a Deus, está faltando só você crer, porque Deus já te deu. Tudo quanto você pediu a Deus já aconteceu. Você que não parou para enxergar, amém? Mas o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua palavra, não ao homem. Deus não nos prometeu que ia nos dar um carro, uma casa própria. Deus não prometeu para mim, para você, que Ele ia nos dar um bom emprego. E para isso acontecer, isso precisa de quem? De você mesmo. É os seus esforços. Amém? Mas quando você tem a Deus, o que é que acontece? É totalmente diferente. Por quê? Você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida e a sabedoria que você tem na parte carnal, Deus faz com que você cresça em espírito e em verdade. E você, com seus esforços, com seus estudos, você chega onde você quiser. É dessa forma. Não é que, não, mas fulano de tal é um ímpio e eu sou de Deus, eu sou cristão, eu já fiz minha inscrição no concurso e a vaga já é minha. Não estude não. Fique esperando Deus ir lá e responder as questões por você, para você ver se você vai passar. Então, irmãos, são coisas que no sistema religioso nós vemos e as pessoas se acomodam com isso, esperando que Deus faça tudo por eles. Sendo que Deus já fez. Tem que morrer de novo? Será que Jesus tem que vir aqui e morrer de novo para que as pessoas acreditem que Ele vive e reina dentro de cada um de nós? É tão difícil para as pessoas entenderem isso, como muitos ficam. Vamos participar aqui do corpo e do sangue de Cristo, vamos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Todo dia não, todo segundo domingo do mês, anunciando a morte de quem está vivo.
Ainda faz questão de passar pelos irmãos e mostrando: irmão, está em pecado? Se tiver em pecado, irmão, pelo amor de Deus, não seja culpado do sangue de Cristo. Culpado por quê? Você foi algum soldado daqueles lá romanos que chicoteou a Jesus? Como que você diz que carrega a culpa do sangue de Cristo? De jeito nenhum, irmão. Nós não estávamos nem lá. Para ser mais claro, nenhum de nós dessa geração de hoje, nós fomos salvos pelo sangue de Jesus. Amém? Nós fomos aproximados, graças a Deus, que quando nós nascemos, nós já nascemos debaixo da graça de Deus. Amém? Já nascemos sobre a graça de Deus, abençoados com todas as sortes de bênção. Nós não precisamos do sacrifício que foi feito lá. Graças a Cristo, que nós hoje podemos andar em harmonia. Por quê? Porque né? Para quem Jesus foi prometido? O Messias, né? Jesus era o Messias que aquele povo tantos esperavam. E ele veio. Amém? Tomar um pouco de água que a garganta está pedindo. Então, para a gente encerrar a nossa conversa aqui de hoje, abre aí a tua Bíblia no livro de Hebreus. Amém? Hebreus, capítulo 1. Temos que acordar, irmão, para Cristo. Amém? Está na hora de cada um de nós que conhece o Evangelho de Cristo, né? Em parte neste momento, estamos aí aprendendo cada dia mais em Cristo Jesus. Não é porque somos o sabidão, o dono da verdade, não. Amém? O dono da verdade é Deus. Nós estamos aqui não é para condenar ou criticar ninguém, porque eu falo do sistema religioso, da forma que eles agem, lubriando os irmãos, em vez de ensinar a verdade a eles. O que é que acontece? Engana, tira proveito da situação. E aqui não, nós não tiramos proveito da situação. Amém? Quem encontrou Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Quem encontrou, diga amém. Então diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Será? Olha só, de quanto nós não vemos ouvindo que já chegou os últimos dias. Naquela época, né? Deus falava aos nossos pais através de quem? Dos profetas. Então as profecias se cessaram. João foi ali, né? Tirado a sua vida. João Batista, Jesus veio e agora, depois da crucificação de Cristo, todos nós somos o quê? Alcançados pela graça de Cristo. Glória a Deus. Versículo 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha só. No começo, os profetas era quem trazia as notícias, né, a respeito de Deus ao povo. E que notícia era essa? Sabe qual era as profecias daqueles homens? Dizia: olha, se vocês não se consertarem, Deus vai trazer juízo sobre esse povo. Isso aqui vai virar uma desolação. Esta cidade vai ser invadida. Vocês tomem cuidado, porque o Messias está vindo. A profecia era essa, era falando a respeito de quem? De Jesus. Até que chegasse Jesus, até que chegou, né? Até a vinda de Jesus, o quanto que aquele povo não padeceu, o quanto que aquele povo não sofreu adorando a ídolos, imagens,
que nada pode fazer. Como preguei sexta-feira, que hoje está com 8 dias, né? Nós falamos aqui a respeito disso, a respeito de imagens, de esculturas, onde as pessoas adoram algo inexistente, espiritual, mas de gesso, de barro, de ferro, da forma que for esculpida aquela imagem, e as pessoas vão lá e adoram. Ainda tem muitos que até briga, e ainda diz, não, mas eu fui curado por meu padrinho Padre Cícero. Eu digo, gente, e Padre Cícero cura alguém? Não, mas eu fui lá na Romaria, eu fui lá em São Paulo, lá no, como é lá o nome que me esqueço aqui agora, onde fica a catedral lá de Aparecida do Norte. Não, mas eu fui lá em Aparecida do Norte e eu recebi a cura. Eu acredito até que recebeu, mas uma cura essa, irmão, que não vem de Deus, amém? Não é de Deus. E é de quem então? Da sua própria vontade, amém? Você fez um esforço, tentou ali de todas as formas, por você seguir uma tradição, aí você foi, e é igual aqueles encantadores lá do Egito, né? Quando Moisés e Arão chegou para pedir a libertação daquele povo, o que Deus deu a Arão e a Moisés? Um cajado, onde esses cajados se transformavam em serpentes. E então, fazendo Arão este movimento, joga o seu cajado no chão, ele se transforma numa serpente. O abençoado do rei do Egito diz o quê? Cadê os encantadores? Vamos, façam alguma coisa. Eles vão e fizeram a mesma coisa. Aí diz a Bíblia que o que aconteceu naquele momento ali, que aqueles encantadores fizeram? Transformaram os seus bordões também em serpentes. E a serpente, que era ali o sinal de Deus, foi e tragou as serpentes daqueles homens. Por que tragou? Porque era um encanto, irmão. E as pessoas vivem hoje encantadas, são influenciadas, né? Como disse na sexta-feira que passou. Muitos são influenciados por isso. E a influência é tão grande que o que eu estou dizendo para você aqui hoje vai ser difícil de você engolir. Por quê? Porque você vai dizer, não, ele está criticando os irmãos da igreja católica. Ele está dizendo que não é para nós crer, não. Creia, fica à vontade. Não tenho nada contra, não tenho nada a ver. Eu digo eu creio naquele que vive e reina, que é poderoso para fazer tudo e todas as coisas. Agora, nem quando eu não tinha nem entendimento. Desde quando eu era um menino, não tinha entendimento a respeito de Cristo, não conhecia Cristo da forma que conheço hoje. Eu já não gostava muito, amém? Nunca adorei a imagem nenhuma, graças a Deus. Nem a minha imagem, quando eu vejo no espelho, eu não adoro. De vez em quando eu me olho, quando saio de lá do espelho, não sei mais nem como é que está. Não sei se meu cabelo está arrumado do jeito que deixei, não sei se a barba está maior ou menor. Por quê? Porque a gente se esquece. Da mesma forma são as imagens. Não te ver, não pode pegar, não escuta, não cheira, não fala. E você crê. Por que você não crê naquele que é vivo e eficaz na sua vida? Por causa da influência. A influência é grande, irmãos. Os sinais, amém? E prodígio realizado pela influência do homem é grande. E aí é mais fácil uma pessoa ver para crer do que ela crer no sobrenatural de Deus. Amém? É mais fácil um pastor fazer você entender que o diabo existe do que eu fazer você engolir que o diabo não existe. Como ser espiritual, amém? Existe com carne. Porque se você for na palavra de Deus, está lá em Gálatas 5:18, você vai ver quem é que faz todo esse tipo de coisas ruins, a carne do homem. Então, quando você se opõe a uma pessoa, você está sendo para aquela pessoa uma pessoa do diabo. Amém? Então, não seja uma pessoa do diabo na vida dos outros, seja uma pessoa de Deus na vida das pessoas, para que eles vivam e reine este evangelho maravilhoso que é a graça do nosso Deus. Amém? Então, está aí a palavra do nosso Deus, está aí
concluindo mais uma live abençoada. Deus continue abençoando a vida de vocês aí que nos assiste, que tem nos acompanhado no Facebook, no YouTube, amém? E amanhã, Deraldino Costa vai estar aqui pregando o Evangelho da graça de Deus, mas o Ministério Nova Sião vai estar louvando a Deus aí com alegria. Nosso irmão aí, batera firme aí de Jesus, Luan Vinícius e sua esposa, vão louvar a Deus aí amanhã com alegria, né? E nós vamos estar aqui para prestigiar. Sheila aí vai jogar duro, disse que amanhã vai fazer igual o povo do sistema. Diz que amanhã essas telhas aqui vão tremer. Amém? Então, fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus e até amanhã.